porque acaben con tanta furia, aleluia. Boa tarde, gente querida. Boa tarde, flores do Brasil. E boa tarde também aos internautas que estão no mundo inteiro e estão acompanhando o trabalho aqui da Fala Flor. Eu quero deixar para vocês um grande beijo e dizer que sejam bem-vindos, sejam acolhidos e abraçados aqui pelo nosso programa. Pessoal, hoje nós vamos entender o cérebro e o amor. Vamos entender a evolução do amor, o que acontece no nosso cérebro enquanto estamos conhecendo uma pessoa, se apaixonando por ela. O que acontece, como a ciência vê e explica esses mistérios, e o que é mistério e o que é realidade. Para o programa de hoje, eu trago 2 florais. O primeiro é o White Chestnut, que traz a paz mental, que traz a paz para as pessoas que têm pensamentos recorrentes. E trago também o White Oak, que traz clareza, direção e meta. Então, como nós sempre fazemos aqui, temos uma frase de reflexão para iniciar o nosso programa. A frase, falando de amor, não podia ser de outro dramaturgo, né? E senão de William Shakespeare. Vamos lá? O amor não se vê com os olhos, mas com o coração. Olha que sensibilidade. O amor não se vê com os olhos, mas com o coração. O que Shakespeare está expressando, né, nessa frase? Vamos lá. Ver com o coração é ter visão interior, é sentir o coração, é sentir a direção de onde seguimos quando estamos apaixonados, quando estamos interessados. Essa luz que dá direção ao nosso caminhar é aquela luz da iluminação, a luz que não se apaga nunca, é a luz do olhar do iluminado, é a luz da iluminação, é a luz do olhar de cada um, que cada um tem um brilho no olhar, não é mesmo, gente? E como eu sempre faço aqui, a gente vai olhar a visão interior no macro-universo e no nosso universo particular. Vamos começar pelo macro-universo, então. Todos nós, seres humanos, nós temos o quê? Uma percepção do amor. Por quê? Porque o amor é a grande força do universo. A visão interior, nesse caso, é como você percebe o mundo. Por quê, gente? Porque a experiência humana, o universo, ele fala com a gente vive através da nossa própria vida. Essa sabedoria shakespeariana, o que ela nos mostra? Que nós precisamos e podemos ativar a nossa sensibilidade, aprimorar a sensibilidade. Ter visão interior é justamente isso, é ter o olhar do sentimento para tudo, sobretudo para essa força universal que todos temos percepção, que é o amor. Agora, e no nosso universo particular, né? Na nossa vida, o que é essa visão do Shakespeare? Olhar o amor sem ser com os olhos, mas com o coração. Gente, é enxergar quem amamos, né? Principalmente a pessoa amada, na plenitude de seu ser. Eu sempre falo aqui, a pessoa com quem nos relacionaremos ou nos relacionamos, ela é um ser verdadeiro, ela não é um ser idealizado, como nós somos seres verdadeiros. Então, essa viagem para dentro de si e essa viagem para dentro dos nossos companheiros também, ela diz o quê? Ela mostra o quê? O que é conhecer a verdade interior. Essa é a percepção de olhar com os olhos do coração. Não é a verdade que você gostaria de encontrar, mas é deixar fluir naturalmente, é você deixar se surpreender por essa força universal. Até porque, pensem aqui comigo, o amor inspira. O amor é o grande tema de tudo nesse universo. O amor está nas novelas, nas peças teatrais, nas músicas, na própria poesia, nas obras de arte, nos dramas. Então, em nós, o amor está em nós, nas nossas vidas. Quem de nós não tem uma história para contar, né? Seja qual for, mas envolve amor.
É através do amor que propagamos a nossa espécie. Então, o amor por tudo, ele inspira, seja pela sua profundidade, seja pela sua beleza, seja até pela sua perda e seja até pela preocupação que a sua falta nos traz. Então, a proposta do programa de hoje é justamente essa, é ver como que é racionalmente que funciona dentro do nosso cérebro o amor. Né? Enquanto a gente está conhecendo uma pessoa, o que está acontecendo aqui dentro do nosso cérebro? Como que a gente conhece as reações, né? Mas a gente não conhece os caminhos do amor. Como que ele percorre? Quais são os processos mentais? Vamos começar? Olha, eu vou falar para vocês. Eu creio que nós vamos fazer umas 2 ou 3 séries. Hoje, na primeira série desse tema muito legal que eu trago para vocês, a gente vai ver como tudo se inicia. Construir, então, um relacionamento é uma ativação de recompensa cerebral. Nós, seres humanos, nós temos um instinto de amar. E esse processo se dá ato por ato, se desenvolve na motivação da vivência do amor, que é sempre uma construção. Então, vamos lá. Quem já ouviu falar que a primeira impressão é a que fica das pessoas, né? Da onde vem isso no nosso cérebro? Eu vou explicar. O que existe, na verdade, racional dessa expressão é o seguinte, que a visão ela é a porta de entrada para as informações do cérebro, principalmente o masculino. Por isso que se diz que o homem é caçador. Já a mulher, no cérebro feminino, a audição. A mulher é mais coletora. Ela se impressiona, é mais sensível pelo que ela ouve, pelas palavras e pelas vozes. Então, vamos entender aqui uma questão. Quando nós somos bebês, né? Quando nós estamos nas primeiras fases da nossa vida, o que acontece? Nós somos validados por tudo que fazemos, né? Pelos nossos pais, cuidadores, as pessoas que estão em volta da gente. Nós somos uns bebês, né, gente? Só que aquilo ali, aquela aprovação da forma com que o universo nos responde, o nosso universo particular, ela fica registrada. Então, quando você recebe um elogio da pessoa, do alvo amado, da pessoa, né? Da pessoa que você quer conquistar, o que acontece? Ativa esse sistema de compensação do cérebro. Essa sensação, gente, ela é uma sensação de bem-estar tamanha que reflete também no nosso corpo, até no nosso sistema imunológico. Agora, tem outros princípios de início, né, de um relacionamento, da escolha de um relacionamento. E o cheiro é um deles. Por quê? Porque ao inalar o perfume da pessoa, alvo da conquista, que nós estamos falando aqui do início, de conhecer uma pessoa, né? Quando você inala, as partículas inaladas, elas estimulam os neurônios e relacionam como agradável ou desagradável. E aqui eu vou trazer uma curiosidade para vocês. O olfato humano, ele pode reconhecer até 10.000 cheiros diferentes. Mas nada equivale ao quê? Ao cheiro da pessoa amada. Olha que incrível, né, gente? Quanta coisa para a gente aprender. Outro potencial para se chegar num relacionamento é a conversa. Ele traz nesse sistema de compensação, de prazer do cérebro, ele traz a informação de que essa pessoa pode ser uma companheira de anos para a vida. Mas olha, gente, vamos entender aqui o que é poder conversar nos dias de hoje, né? Poder conversar, gente, é você ouvir, saber ouvir. Principalmente. Mas o que é saber ouvir? O saber ouvir não é o que a gente quer ouvir, pessoal. O saber ouvir é o que a pessoa tem para nos dizer. Essa é a diferença. O que denota maturidade, o que denota que você é uma pessoa pronta para um relacionamento a dois, é você saber ouvir também e saber conversar. Então, essa é uma estrutura de base para um bom relacionamento. E o olhar, o olhar. Vamos entender uma coisa aqui. A flecha do cupido, a flecha, aquela sensação, me apaixonei, a ciência não explica, não tem explicação.
Porém, os estudos mostram que o olhar é o retrato da alma, é o espelho da alma. É justamente o que eu estou falando aqui. Ele traz a luz, a iluminação do quê? Do coração, da visão interior shakespeariana. Então, é o seguinte, cada um tem um olhar. É como eu disse, cada um tem a sua iluminação, a forma de perceber o mundo e o outro. Então, o olhar, aquele sorrisão sincero, também demonstra para o cérebro da pessoa que você está conquistando que você está aberta a um relacionamento duradouro. Muito bem, aqui eu vou dar uma dica da Flor. Se você tem um amor ou se você já encontrou essa pessoa, cuide com muito carinho desta relação, porque vocês vão ver o caminho que se percorre aí no cérebro para chegar nessa pessoa. Bom, por que eu digo isso? Como para a ciência é um mistério, para os neurocientistas a questão é explicável, sim. Então, vamos lá. Quando a gente toma a decisão de ficar com uma pessoa ou que você já está com a pessoa e decide realmente ficar com ela, se dá um fenômeno que chama sincronia elétrica, é que favorece continuar ou iniciar uma união. O que é essa sincronia? O pesquisador Moran Cerf, da Universidade de Northwestern, ele fala o seguinte, lá nos Estados Unidos, que ele passou 2 anos estudando o cérebro, ele fala o seguinte, numa entrevista à BBC, que escolher corretamente o amor com quem quer se viver, bem como as pessoas que te rodeiam, é uma decisão das mais importantes na sua vida. Por quê? Eu vou ler as palavras do neurocientista. As pessoas mais próximas a você têm um impacto na maneira como você se relaciona com a realidade, maior do que você pode perceber ou explicar. E uma das consequências disso é se tornar parecido com essas pessoas. Então é o seguinte, tem 2 coisas aqui que a gente vai falar. A primeira, sabe quando você está num relacionamento, às vezes até num relacionamento de amizade, que você conversa com a pessoa pelo olhar? Sabe o que é, gente? Você vai falando, às vezes até com seu namorado, com seu esposo, com seu melhor amigo, vocês estão conversando, aí você fala assim, nossa, é sintonia, é sincronia elétrica. Por quê? Porque o cérebro conversa. Você fala, nossa, eu li seus pensamentos, e realmente você leu. Mas mais profundo do que isso é o seguinte, quando você toma a decisão de ficar com essa pessoa e fica com essa pessoa, acontece que vocês vão ficando parecidos. Por quê? Porque o sistema acaba se assemelhando. Olha mais o que ele fala aqui. Do contrário disso, né? E a gente às vezes percebe, os casais vão ficando parecidos mesmo, não é? Então, eles vão ficando assim, afins na forma de ver o mundo, na forma de ver a realidade. Então, agora eu introduzo a segunda observação de muita sabedoria do nosso cientista Moran Cerf. Se você escolhe um companheiro ruim e passa 10 anos com ele, essa decisão vai ter impacto significativo na sua personalidade e na sua vida. Bom, ele estudou 20 anos, está estudando aí o cérebro por 2 décadas. Então, fica aqui também essa outra dica. Mas vamos lá. Continuando aqui no nosso cérebro, durante todo esse processo aqui, que nós estamos falando da conquista, da atração física, do desejo, que é esse instinto de amar, é importante deixar claro que durante todo o tempo do processo amoroso, dessa atração, o circuito cerebral é ativado. Segundo o Dr. Luiz Fernando Gomes Pinto, do livro Neurociência e Amor, o circuito cerebral é o quê? Vamos lá, gente. Circuito cerebral do prazer. Ele é formado por um pequeno grupo de regiões cerebrais nas quais são produzidos os maiores níveis de dopamina, que é o neurotransmissor que atua na sensação de prazer. Então, o que acontece? Esse circuito ele é ativado quando a gente está amando.
Então, quando a gente está amando, para o cérebro, e quando a gente está num relacionamento saudável, o que acontece? Para o cérebro, ele está associando essa atividade de sobrevivência a uma situação prazerosa. Olha como é bom a gente ter um relacionamento enriquecedor, um relacionamento bom. Agora, esse circuito não é só ativado também pelo relacionamento. Esse circuito é ativado quando você faz compras, quando você come um chocolate, quando você tem ideias que te movem, entendeu? Inclusive a ideia de amar, por que não? Então, é para a gente entender, né, que quando esse circuito é ativado, a gente sente uma sensação muito boa. Agora, esse circuito, ele também pode ser ativado com substâncias prejudiciais à nossa saúde, que é o caso da cocaína, que dá uma sensação, né, de também prazer, mas devido à produção artificial da dopamina. Certo? Então, fica aí também esse conhecimento que é de grande valia para todo mundo. Bom, nessa primeira fase do amor, o que acontece? Também aqui no cérebro, aumenta o quê? A ansiedade, os sintomas de ansiedade. Vamos falar um pouquinho da ansiedade, pessoal? A ansiedade, ela é uma necessidade de antecipar o futuro. Eu nunca tinha falado sobre isso aqui, mas isso dá um programa, tá? Eu só vou, para vocês entenderem o porquê a ansiedade ela é tão desnecessária. Porque a pessoa que está antecipando o futuro, ela tem o quê? Necessidade de controlar o tempo, de controlar os acontecimentos futuros. Isso é inútil. Ninguém consegue. Então, aqui, qual seria o ideal? Qual seria a recomendação? Principalmente, né, gente, para amar, é deixar tudo fluir naturalmente. Deixar a verdade vir, deixar a verdade, inclusive, te surpreender. Aprimorar essa visão interior do Shakespeare, né, que o amor se vê com os olhos do coração, mas deixar tudo acontecer naturalmente. Não manipular os sentimentos e nem os acontecimentos. Por quê? Porque isso aumenta muito o nível de exigência com a gente. Aí não é ter um prazer, né, gente? É ter um fardo. Isso é desnecessário. Mas vamos lá, então, para a parte mais técnica ainda. Quando a gente está nessa primeira fase, o que acontece lá no cérebro da gente? Aumentam vários níveis de hormônios e diminuem outros. Então, vamos lá. A oxitocina, que é o principal hormônio do desejo e do prazer, aumenta. Aumenta a testosterona, que é o hormônio responsável pelo desejo de outra pessoa. Aumenta, como já vimos, a dopamina, que é a sensação de prazer e bem-estar. Aumenta a adrenalina, né? Que é aquele hormônio que prepara o organismo da gente para sensações de perigo, para a sensação de esforço físico, estimula o coração, eleva a tensão arterial e, com isso, ela acaba relaxando alguns músculos e contraindo outros. E diminui a serotonina, que é o hormônio que atua no sono, por isso que às vezes a gente perde o sono, fica mais excitado, né? Apetite e as funções intelectuais. Por isso que o apaixonado tem uma certa tendência a ser distraído. Mas vamos continuar. As fases do amor são o amor amigo, o amor companheiro e a paixão. A paixão antecedendo. A paixão dura até 12 meses e traz outros caminhos, reflexos, outros todos reflexos. E também o amor companheiro, que pode durar uma vida inteira, que também muda o cérebro e o comportamento da gente. Esses dois itens, essas duas fases, eu vou deixar para a semana que vem, pessoal, porque é muito conteúdo, muita informação. Mas a pergunta até que eu lancei aqui para os nossos internautas: a ciência explica o amor? Não, gente, a ciência não explica o amor. Essa flechada do Cupido, o porquê escolhemos uma pessoa e não a outra, e por que convivemos, e por que existem pessoas que brigam e não se separam, não tem explicação. O que acontece aqui
é que a ciência reconhece que o amor é imprescindível, porém inexplicável. Ela constata, a ciência, como vimos aqui, as mudanças que ocorrem, né, em cada fase do amor, as mudanças que ocorrem no cérebro e no nosso corpo quando estamos amando e apaixonados. Mas a flecha do Cupido é um mistério. Bom, vamos lá. Como eu faço em todo o programa, aqui eu vou coroar o nosso aprendizado da tarde de hoje com um símbolo. E o símbolo de hoje é uma história do cinema, que é A Bela e a Fera, que mostra bem, vai ilustrar bem para vocês entenderem o que foi falado, o que foi explicado aqui na tarde de hoje. O que traz, qual que é a simbologia do enredo da Bela e a Fera? A Bela é uma personagem que pede uma rosa para o seu pai. Pelas imagens do filme, é uma rosa vermelha. No sentido metafórico, né? No sentido de símbolo, a rosa vermelha é um amor. Então, a Bela pede uma rosa vermelha, ela está pedindo um amor, né? E o seu pai, então, vai buscar essa rosa para ela e traz joias para as irmãs, enfim. Mas a Bela, ela vai lá e pede um amor, pede uma rosa vermelha. No que o pai da Bela vai buscar essa rosa, ele é flagrado lá pela fera, né? E a fera faz do seu pai um prisioneiro. A Bela, sabendo disso, o que ela faz? Ela pede para ficar presa no lugar do pai. Né? O pai já tem idade, ele é uma pessoa, inclusive, adoentada pelo enredo, e ela fala, então, eu vou no lugar dele, né? Eu fico no lugar do meu pai. E a Bela, ao fazer isso, o que ela está fazendo, gente, que é muito importante? Ela está enfrentando um problema, ela está enfrentando um desafio com coragem, ela está enfrentando um desafio de peito aberto, e ela não tem medo da fera. Ela vai por quê? Porque a Bela, ela tem o olhar do coração, ela tem a pureza, ela tem essa visão interior. É o que eu sempre falo aqui, não vamos fugir do problema, vamos olhar para ele, vamos conversar com ele. A Bela olha para o problema, se apresenta para o problema, conversa com ele o filme inteiro, nós vamos continuar depois na série falando sobre esses diálogos que são muito interessantes, e a Bela, inclusive, dança com o problema dela, ela chega a dançar com o problema dela. E o que vai acontecendo nessa trama? A Bela, ela vai expondo com pureza os sentimentos dela e a verdade, né? A verdade do que ela sente. Ela não manipula, não trama, ela não faz nada disso. Ela simplesmente está lá presente, né? De sentimento. E a fera vai se libertando. Ele vai se libertando daquele condicionamento que ele tinha. Ele vai se libertando, ele, né, que é um homem, a fera, mas é um homem. O que ele faz, na verdade? Ele era uma pessoa que assombrava, né? Se assombrava, na verdade. E ele passa a não assombrar mais a Bela. Ele passa a dialogar com ela. E no que eles vão, essa trama, você vai vendo, depois da explicação de hoje, as reações que eles vão sentindo. Porque a Bela, a fera, ele não é uma pessoa, um personagem dentro dos padrões de beleza, que é outra dica, idealizar, né, o par perfeito, a pessoa perfeita. Enquanto não aparecer aquela pessoa perfeita, eu não vou me abrir para o relacionamento. Não, a pessoa perfeita, ela vai se mostrando ao longo da convivência. Mas, enfim, a Bela, ela convive com a fera e vai libertando a fera de todos os preconceitos que ela tinha sobre ela mesma. E quando a Bela, então, dá um beijo na fera, a feminina, né, pela primeira vez assim na história, no conto de fadas, ela dá um beijo e transforma num príncipe, não é? Que interessante. Então, quando a Bela faz isso, o que acontece? A fera se transforma aí num príncipe. Então, gente, a moral assim dessa história, além de todos os fenômenos aí, todos os mecanismos cerebrais, o que aconteceu com a Bela? Ela viveu a pureza do coração dela e trouxe para si a verdade do coração da fera. Porque ele tinha um coração e, na verdade, ele era um príncipe, vestido, né, enfeitiçado por uma fera, né, nas vestes de uma fera. Então, eu vou deixar aqui uma mensagem, gente, que o amor a gente conquista, não é com afetamento,
Não é com jogo e não é com revide, é com verdade, pureza de coração, construção e muita compreensão, diálogo, como a Bela e a Fera. Eu vou pedir, então, para a gente coroar com a música Os Sentimentos São, do tema do filme. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que vocês continuem aqui na nossa transmissão na semana que vem com a segunda parte do Coração e o Cérebro. E que o Cupido fleche vocês sempre e se surpreendam. Um beijo, gente. Obrigada pela audiência.